Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, questão da dívida junto ao elenco, nome de reforço para 2024 e qual o peso do título da Copa do Brasil para o São Paulo Futebol Clube. Então, vambora pro vídeo. No meio de semana antes tem o confronto contra o Internacional e a tendência é força máxima para esse jogo em Porto Alegre contra a equipe do Colorado. Por quê? O São Paulo está há muito tempo sem jogar. O último jogo foi há 2 semanas, vai ficar 2 semanas sem jogar. É o maior período sem jogos nessa temporada. O último jogo foi contra o LDU nas quartas de final da Copa Sul-Americana, na eliminação do São Paulo. Teve o jogo adiado contra o Curitiba, então é muito tempo sem jogar, precisa dar ritmo pro time e aí força máxima, tendência força máxima para esse jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre. Depois, na sequência, a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. O time tem 2 desfalques certos. Um deles é o Arboleda, está suspenso, está defendendo a seleção equatoriana, mas suspenso não joga. E também o Rames Rodrigues, vai chegar em cima da hora. O São Paulo já vai ter viajado para enfrentar o Internacional, então fica fora desse jogo do Campeonato Brasileiro. São Paulo precisa de uma recuperação, são 6 rodadas sem vencer na competição. A dúvida é sobre o lateral esquerdo, o Wellington, que está com a seleção olímpica, está retornando do Marrocos, onde ia jogar o amistoso, e aí fica a dúvida se ele chega a tempo, se vai direto para Porto Alegre, se preserva depois de uma viagem desgastante, ou então coloca o Caio Paulista, que era um antigo titular, está recuperado de contusão e treinou normalmente durante as últimas semanas, então é reforço para o São Paulo nesta decisão de Copa do Brasil e também nas rodadas do Campeonato Brasileiro. Outra preocupação do São Paulo é com a logística da grande decisão que será disputada no Morumbi. O São Paulo se reuniu hoje com a Polícia Militar de São Paulo para definir detalhes desta logística para a decisão da Copa do Brasil. São 3 pontos. O primeiro deles, qual será a área de isolamento do Morumbi? Então, se vai ser uma área estendida, se vai ser mais próxima do estádio, mas por questão de segurança há uma área de isolamento. O segundo ponto, como será a troca de ingressos virtual pelo ingresso físico? São Paulo tinha colocado um prazo 3 dias antes, na quinta-feira, mas houve uma revolta dos torcedores do São Paulo, porque tem muitos torcedores que vêm, a gente acompanha chegando nos jogos do São Paulo, vem de caravana, vem do interior do estado, vem de muitos lugares fora de São Paulo, então teria dificuldade para retirar esse ingresso físico. Então São Paulo está discutindo também com a Polícia Militar até quando pode ser esse prazo para retirar o ingresso físico. São 60 mil pessoas, são esperados no Morumbi, então são esperadas no Morumbi, então realmente precisa de uma logística para a retirada desse ingresso físico. E o terceiro ponto, como será a logística para o primeiro jogo da decisão, porque o São Paulo já adquiriu todos os ingressos para os torcedores visitantes e agora repassa para os torcedores do São Paulo, também precisa do ingresso físico. São medidas de segurança aí para as 2 finais, para os jogos no Maracanã e também Morumbi. A programação do São Paulo nesta semana, para a gente finalizar, vai treinar amanhã de manhã novamente. Aliás, o Dorival deixou o CT agora há pouco, coisa de 10 minutos, o treino foi cedo, mas ele continua trabalhando. Então vai treinar de manhã, depois à tarde viaja para Porto Alegre, quarta-feira tem o jogo contra o Internacional e aí treina em Porto Alegre, na quinta-feira faz um trabalho regenerativo no CT do Grêmio. Volta para São Paulo, treinamento sexta e sábado, aí a preparação para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Essa grande decisão da Copa do Brasil, o São Paulo buscando o título inédito. Glaucia. Mas tem 30 anos, né? Então ele pode se dar o luxo de adiar um pouco esse projeto de vida, ele, de repente viver num lugar mais pacífico, com uma qualidade de vida melhor, tal. Ele pode jogar para daqui a 3 anos. Você não acha que passa pelo que vai ser essa final da Copa do Brasil? É lógico, se o São Paulo for... Se esta geração ganhar a Copa do Brasil, ela vai entrar para a história de um jeito muito importante. Ao contrário do que você disse em relação ao Flamengo, que mesmo com o título da Copa do Brasil vai ser uma temporada abaixo do que se esperava, para o São Paulo vencer a Copa do Brasil, eu não estou exagerando, eu estou dizendo de cadeira também, vai ser algo próximo à primeira Libertadores. Vai ser algo próximo à primeira Libertadores. O ilustríssimo gozador de férias do momento, Rodrigo Bueno. E o William também, que beleza. Viajaram juntos. É. Ele fala isso. Ele fala, porque eu acho que se for a sensação da Tem Libertadores... invasão igual teve na primeira Libertadores. Invasão você porque hoje em dia a coisa é mais controlada, tal, mas vai ser uma loucura. Mas é interessante essa percepção que vocês têm do São Paulino. Eu gosto de ouvir. Você e o Bueno. Não, mas você pode ter certeza. Esse conhecimento das entranhas ali do Morumbi. Para o São Paulino, ser campeão da Copa do Brasil é mais importante do que ser campeão brasileiro. E acho que o adversário... A primeira Copa do Brasil, né? Que acaba surgindo para essa primeira Copa do Brasil
dá um peso também. Não, a sequência toda, né? Dá um peso. Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Exato. O que se desenhou, o que foi esse caminho, o improvável, o São Paulo improvável... Decidiram no Morumbi. Pedro Ivo, o São Paulo nunca venceu campeonato algum com essa sequência, uma sequência desse nível. Os dois principais rivais e o bicho papão, em termos financeiros e de peças de futebol brasileiro. Não em termos de bola, né? Falta muito ao Flamengo. Mas é grande. Conte os títulos brasileiros do São Paulo. Sim. 3 deles já em pontos corridos. Exato. Mas outros 3 com final, tudo. Conte as Libertadores. Mundial é um jogo só. Não tem esse peso. Não tem o peso dessa trajetória. Essa sequência é inédita. O título seria inédito com uma sequência inédita. É mais que isso. Os dois rivais. Quem é o Palmeiras do momento. E o time milionário do momento. Quem é o Palmeiras do momento. A virada que você teve que buscar sobre o Corinthians, sem conseguir desfazer o jejum. O Flamengo do momento, você carimbar uma temporada zerada do Flamengo. Quem hoje olha para o Flamengo e pensa que ele vai te dar uma temporada zerada de títulos? Nem estadual teve. Então, é grande. Envolve toda a ligação com a Copa do Brasil, que falta, o tricampeão mundial, gigante, Libertadores. Falta aquela ali, que parece que... Tem razão, eu acho que é grande, a possibilidade é grande e o torneio se abriu como muito relevante para o São Paulo. Agora, no confiômetro, no termômetro ali de favoritismo e tal, sei que final é difícil você falar que alguém leva muita vantagem sobre o outro, mas eu me recordo do São Paulo ter enfrentado o mesmo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil no ano passado e antes do primeiro jogo, o São Paulo era tratado pelo próprio São Paulino como uma zebraça. Acabou não conseguindo passar mesmo, embora tenha feito 2 bons jogos contra o Flamengo. O jogo do Morumbi, especialmente, quando dominou o Flamengo e perdeu por 3-1. O Flamengo foi absolutamente letal naquela ocasião. Quando os dois times definiram-se finalistas da Copa do Brasil, muita gente falou, se fosse domingo, o São Paulo era o favorito. Já passou um tempo e, para a finalíssima, ainda são 2 semanas, né, certinho. Mudou esse confiômetro? Mudou. Vamos esperar o próximo jogo aí, que vai ser uma prévia daquilo que pode ser na final. Porque você tem a questão de a eliminação da LDU, né, o Flamengo que ganha do Botafogo. Naquele momento era o São Paulo que conseguiu reverter 2 jogos, né, 2 classificações, São Lourenço e Corinthians e tal. E o Flamengo cheio de problemas. O Flamengo ganha contra o Botafogo, você passa uma mensagem para o vestiário, né, ganhamos do Botafogo. Depois o São Paulo tem essa estabilidade, essa desclassificação contra a LDU. Então agora mudou. Eu acho que vamos esperar o próximo jogo para ver como essas equipes irão se comportar. Para o primeiro jogo, como é que você colocaria cada um? Tá 50-50? Dentro da minha última memória, da última memória, eu acho que o Flamengo um pouco à frente. Para mim, o Flamengo à frente. Dentro da última memória. Para mim, 55-45 o Flamengo primeiro jogo. Mas para mim, no geral. No geral, acho que está igual. No confronto, uma capacidade de São Paulo de se impor sobre o Flamengo num jogo de volta, de dificultar um jogo de ida. Eu acho que levemente algo que a gente não falaria na letra fria, ali no número frio de escalações do que é cada clube, mas o que o Flamengo não faz, o que o São Paulo já fez até aqui, eu fico confortável em falar que eu acredito no título do São Paulo. O que é o Flamengo nessa temporada em decisões, em momentos que... Uma hora também vai ganhar, né? Uma hora vai ganhar, a gente tá esperando isso desde janeiro, Plihal. Assim, uma hora vai ganhar do Olímpia, vai embalar, né? Vou falar pra você. Uma hora vai embalar e vai fazer a sequência no Brasileiro. Uma final. Vou colocar uma situação pra vocês aqui. Pega o seu melhor jogo do São Paulo neste ano e pega o seu melhor jogo do Flamengo, que você tem na memória. Põe no campo. Quem ganha? O melhor jogo do São Paulo foi contra o Corinthians, pra mim. O melhor jogo do Flamengo, pra mim, foi contra o Vasco. Foi contra o Vasco? Talvez contra o Grêmio. Aquele 4-1? Foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Teve um bom momento do Fluminense, um tempo contra o Fluminense, teve um ótimo momento contra o Grêmio. Mas acho que foi contra o Grêmio, hein? Pela importância do jogo, fora de casa. Eu acho que a imposição que o São Paulo teve contra o Corinthians foi superior. Coletivamente, eu acho que aquele jogo do São Paulo foi de altíssimo nível. O Lucas, então, minha Nossa Senhora, jogou naquela partida. Eu acho que foi um jogo mais completo. Mas hoje eu tô com os amigos, tá mais parelho. Porque o Flamengo, ele dá uma resposta no jogo contra o Botafogo que deixa o torcedor do São Paulo com sinal, né? O Flamengo tem a melhor campanha jogando fora de casa do Campeonato Brasileiro. Melhor campanha. E conseguiu tirar o 100% de aproveitamento do Botafogo. Estádio lotado, rivalidade. O time deu uma resposta ali. Principalmente, né, se baseando muito na individualidade do Bruno Henrique, que é um cara espetacular. Mas hoje acho que pro primeiro jogo também 55-45 pro Flamengo, mas no confronto... Pau a pau. Eu coloco o São Paulo ligeiramente favorito. Eu acho que se a gente for analisar o que o Dorival conseguiu fazer até agora, o que o São Paulo conseguiu fazer no Flamengo, eu vejo mais ideia, eu vejo mais organização no que o Dorival conseguiu fazer no São Paulo. Agora, é muito parelho. Agora, pelos elencos e pelo histórico mais recente,
Se vocês não concordarem, por favor, digam. Eu vejo essa final da seguinte maneira. Pro rubro-negro, o torcedor do Flamengo, não me percam essa final, não me percam mais essa final. É pra salvar a temporada. O torcedor do São Paulo pelo amor de Deus, ganhem essa final. A relação das torcidas com o clube nesse momento A pressão sobre o jogador é mais pesada quando você tem que ganhar ou quando você não pode de jeito nenhum perder. Quando você não pode perder. Então, quem que entra mais pressionado? Eu acho o Flamengo. Mais pressionado? Mais o Flamengo. Quem tem um elenco mais caro do Eu acho futebol o sul-americano? Quem Vai perdeu- terminar a temporada zerado? Quem perdeu todas as competições, quem durante o ano inteirinho teve problemas para serem administrados dentro de vestiário, inclusive com um soco na cara, é tudo Flamengo. Para mim é o Flamengo. Se eu sou um jogador de São Paulo, a pressão para ganhar eu ia adorar. Você transforma a pressão, o Pia, A pressão em aqui é motivação. gostosa, a pressão É lá aquela é pressão, sufocante. é aquela Você acha pressão que do Rio. Mas o São Paulo perdeu 2 finais no ano passado. Ah, Isso aí você carrega Qual- também. qual é o momento- Esses mesmos Deixa eu jogadores. te fazer uma pergunta. Qual é o momento torcida São Paulo, jogadores hoje? Qual é o momento hoje? Qual é o momento? É uma Você prefere, sinergia, ó, unidade eu absurda. vou colocar na sua Qual é cabeça o momento agora. torcida e jogadores do Flamengo Vou hoje? até tirar os óculos assim pra você. Eu vou colocar uma situação pra você. Na sua cabeça, você imagina você um jogador. Você prefere chegar num estádio achando assim, pô, Foi bem pra caramba agora. eu tenho que ganhar. Pra entrar pra história. Senão o bicho vai ao pegar. contrário. Senão o bicho vai pegar. É o Ou jogador eu do vou entrar pra Flamengo. fazer história nisso aqui. Aí você é outro jogador do São Paulo. Pô, vou entrar, vou arrebentar e vou entrar pra história. Vai, imagina você Escolhe como um. jogador. Escolhe um. Perfeito. É o que eu acho. Perfeito. Convenceu. O Zé gosta de usar muito esse termo, né? O recorte. O recorte mesmo. Assim, não, Qual é a recorte. relação hoje da torcida do Flamengo? O principal artilheiro, símbolo, imagem desse Flamengo vencedor, pode discutir Bruno Henrique, Arrascaeta, mas com o Gabriel. Qual é a relação hoje? Mas sempre foi tapas Não, e beijos, não, né? mas qual é a relação? Como é que foi a festa de aniversário do Gabriel? Mas você acha que aquilo é a torcida do Flamengo? Não, acho. a torcida do Flamengo ela não vai invadir festa, a torcida do Flamengo ela não vai bater, xingar jogador, ela não vai pra cima. A torcida do Flamengo não é isso, aquilo é um grupo. Agora, a torcida do Flamengo está incomodada com esse grupo que nada fez em 2023. Ele tá sendo questionado porque a temporada do Gabigol é ruim. Então assim, ganhem pra salvar, mas... Eita. que houve? Ganhem Isso pra aí. salvar, mas a gente não vai esquecer o que não foi feito até aqui. E qual é a relação do São Paulino, que hoje faz do Morumbi dos estádios mais agradáveis, dos melhores ambientes pro time da casa, com o elenco hoje? Então, mas Por que eu que o não Lucas tá sei tão- o que viraria perder a terceira final num período aí de um ano e meio. Não acho que o lead, que a grande novidade, que o grande discurso seja perdeu a terceira final em um ano e meio. Para mim é muito mais, olha o tamanho da história que esse time desacreditado que ganhou o Lucas agora e o Rames pode fazer. O Matemora que você tem que ganhar também, né? Do mesmo jeito que eu falei do Flamengo nas finais desse essa ano. Pressão, Porque assim, eu tô com olha a Zé. realidade. É muito olha, mais gostosa essa a pressão de poder fazer a mas olha história a diferença do de que a pressão do lado realidade. de lá. O Flamengo não passa uma temporada em branco, sem levantar nenhum troféuzinho, 18. desde 18. O São Paulo, nos últimos 11 anos, levantou um. Sim, mas você transforma A isso. necessidade também causa uma... Se ela não Tudo bem. é correspondida, ela causa uma frustração gigante. Só tem bem. uma questão. Acho que o grupo do Flamengo ele tem mais casca pra administrar essa pressão. Mas Você tá, acostumado. mas você está acostumado. falando, Plirra, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá falando uma pressão, pelo que eu estou entendendo, no que pode ser essa pressão pós, terceira final que não ganha. Sim. Eu estou falando o que é essa pressão pré-jogo. Aí é motivação. Entendeu? É inspiração, Aí é. a gente troca. Porque não ganhar, vai ser ruim pros dois. Vai ser ruim pros dois. São Paulo Quem perdeu a era o chance. treinador do São Paulo nas 2 finais perdidas? Jairão? Eu sei, né? Rogerião. E mais um detalhe, né? Nas 2, o São Paulo acreditou demais que levaria o título. Antes do primeiro jogo contra o Concordo, Palmeiras no também. ano passado, não. Mas aí você chega a fazer 3-0, tem chance de fazer 4-0, toma um gol no finalzinho ali do veio, aí o cara já saiu do estádio, esse gol não podia ter saído. Vai salgar lá, né? E não podia, salgou. Perdemos Salgou ali. com juros e correção monetária. E depois você vai disputar o São Paulo tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, vai pegar o Del Valle numa final continental, mesmo o Del Valle já tendo vencido a Copa Sul-Americana, você fala, agora ninguém tira. E o São Paulo tomou um chocolate, um baile. Né? Bom, eu queria fazer... Quero falar agora sobre a dívida do São Paulo com os atletas, com os próprios jogadores do São Paulo. Essa é uma preocupação grande do torcedor do São Paulo, especialmente às vésperas da decisão. Queria contar para vocês que as dívidas estão praticamente zeradas, informação que me foi confidenciada por uma pessoa super importante do Tricolor. Só para contextualizar, em junho, São Paulo devia 3 meses de direitos de imagem aos atletas. O que são os direitos de imagem? Os clubes de futebol no Brasil pagam, em geral, metade do salário em carteira, registrado, e a outra metade em direito de imagem. Por que isso?
porque paga-se menos imposto em relação ao direito de imagem e o atleta também tem menos desconto. Então, é a fórmula que se encontrou para que o atleta receba mais dinheiro e para que o clube pague menos imposto. Levando em consideração que o São Paulo tenha todos os seus jogadores recebendo 50% em carteira, 50% em direito de imagem, só para a gente fazer um cálculo básico de qual pode ter sido a dívida do São Paulo. O Tricolor tem afirmado que a sua folha hoje gira na casa dos 13, 14 milhões de reais, especialmente depois das chegadas do Rames e do Lucas Moura. Vamos trabalhar com 14 milhões. Se metade dessa folha equivale ao valor do direito de imagem, eram 7 milhões de reais de pendência. 7 vezes 3, estamos falando de 21 milhões de reais. O São Paulo chegou em algum momento a dever para os seus atletas 21 milhões de reais. Com as classificações para a final da Copa do Brasil e semifinal da Sul-Americana, quartas de final da Sul, o São Paulo caiu para a LDU, mas com direito a arrecadações muito fortes nos jogos contra Palmeiras, Corinthians e LDU, o São Paulo viu uma entrada boa, importante de dinheiro e praticamente zerou essa dívida. A frase que eu vi da minha fonte é, abre aspas, essa dívida já está quase zerada, falta bem pouco. Eu perguntei qual a cifra que falta. O pessoal falou que é uma grana bem pouco representativa, que vai ser totalmente zerada com a receita da partida contra o Flamengo, jogo de volta marcado para 24 de setembro, é quando o São Paulo espera arrecadar cerca de 16 milhões de reais com bilheteria, os ingressos foram todos reajustados, seria de longe a maior arrecadação da história do São Paulo num jogo no Morumbi. Esse recorde pertence a São Paulo e Corinthians, quando 8 milhões e meio de reais brutos entraram nos cofres do Tricolor. Boa notícia para o São Paulo, que vai para as finais da Copa do Brasil sem pendências ou quase sem pendências com seus jogadores. Só para completar, título da Copa do Brasil assegura um prêmio pago pela CBF de 70 milhões de reais. Se o São Paulo for vice, fica com 30 milhões, uma diferença de 40 milhões de reais. Bora falar agora sobre Johan no São Paulo. O blog do São Paulo, que é escrito pelo Zanqueta, trouxe hoje a notícia de que o meio atacante, que pertence ao Atlético Mineiro, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, foi oferecido ao Tricolor e tem um nome analisado. São Paulo estaria estudando prós e contras de contratá-lo. O Atlético não demonstrou a intenção de prorrogar o contrato do Johan. Atual temporada de 35 jogos, 4 gols e 2 assistências. O Galo está disposto a liberá-lo de graça, sem renovação de contrato, e o São Paulo bastaria chegar a um acordo com o atleta para transformá-lo em reforço para o próximo ano, mais ou menos como fez com o Eric, atacante do Ceará, o primeiro reforço certo do Tricolor para 2024, informação que você soube primeiro no canal do Nicola. Pois bem, entrei em contato com uma fonte minha no São Paulo para saber a veracidade dessa história. O que eu posso contar para vocês é que essa minha fonte assegura que o nome do Johan nunca foi sugerido ao São Paulo por empresário algum, mas dentro do Tricolor há quem goste dele. Vou até citar, vou dar nome às pessoas. O Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol do São Paulo, contratou o Johan no Atlético Mineiro e gosta do atleta. Já falou bem do Johan para outros dirigentes do São Paulo e para a comissão técnica também. Eu não descartaria que o Johan aparecesse no São Paulo. O que essa minha fonte alega é que o nome não foi sugerido ao São Paulo. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Prometo acompanhar de perto para trazer novidade. Então, concordo com o André Pirra, para quem não sabe também é outro São Paulino ilustre. Se vence a Copa do Brasil na sequência, que você bate Palmeiras, Corinthians e Flamengo, sendo Palmeiras e Flamengo talvez 2 dos 3 melhores times do continente, será um título de peso. E sim, tem muito mais importância hoje para o São Paulo do que para o Flamengo, porque o Flamengo desde 2018 ganhou algum título do ano. O São Paulo já está, digamos assim, há 11 anos aí com só um título. Então, não tem nem comparação, né? Vamos aguardar, né? A expectativa é grande. Quarta-feira agora o São Paulo joga contra o Internacional, que também tinha abandonado o Brasileiro, mas deve jogar com o time completo, porque a semifinal da Libertadores é só mais à frente. Então vai ser um adversário duríssimo aí do técnico Kudê. O São Paulo precisando aí vencer, vídeo que já há 6 rodadas não vence nada no Brasileiro, mas é também para dar uma moral pro jogo de domingo, né? Primeiro jogo da decisão pela Copa do Brasil. O Flamengo aí vai vir babando aí, porque é a última chance de título para a equipe carioca, assim como para o São Paulo, né? O Flamengo que é o atual campeão da Copa do Brasil. Arboleda não joga, Ramos Rodrigues não joga. Fica a dúvida se o Wellington vai jogar. Se não jogar, deve vir o Caio Paulista, que eu acho que é uma boa até para dar ritmo de jogo. Tomara que volte do jeito que saiu, né? Voando, porque aí seria um grande reforço. O David também já voltou a treinar. Então assim, o São Paulo vai com muitas opções. Torçamos para que ninguém se machuque em Porto Alegre, para poder ir com a equipe completa para o jogo do Maracanã. São os 2 jogos do ano para o São Paulo Futebol Clube. E a esperança é grande, né? A gente sabe que o Flamengo é melhor, mas futebol é dentro das 4 linhas e
Quem sabe São Paulo não consiga fazer 2 partidas perfeitas, né? Ainda falando de São Paulo com relação a Johan, pra mim, cara, é jogador comum. Se vier 0,800 dentro do patamar salarial normal, por que não? Não custa nada tentar. Mas é um jogador assim, tipo, sabe? Nem mais nem menos. Então vamos aguardar aí. É lógico que agora o São Paulo, ainda mais se vencer a Copa do Brasil, vai atrair mais nomes aí pro seu elenco. E aí veremos aí o que o São Paulo vai fazer. Se vencer a Copa do Brasil, garante uma vaga na Libertadores. Se for vice, aí vai ter que correr atrás do brasileiro. De qualquer jeito, é o que parece, São Paulo começa a atrair bons valores. Tomara que grandes nomes como Lucas e Rames e outros venham a acrescentar no elenco do São Paulo Futebol Clube. Então é isso, o São Paulo se preparando, vai jogar contra o Inter no meio de semana, mas a verdade é que o foco total é no domingo, pela Copa do Brasil, no Maracanã, às 4 da tarde. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Amanhã veremos o São Paulo em campo novamente depois de quase 2 semanas aí. Então é isso. Saudações de cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.